Oi, gente. Bom dia. Agora eu apareci. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Ok. Beleza. Vamos começar então, gente. Para hoje, a gente vai conversar um pouco, principalmente sobre aquela programação que eu passei para vocês. E também vamos conversar sobre aquele texto que eu pedi para vocês lerem. Quem não leu, não tem problema. A gente vai ler junto hoje. Mas primeiro, eu vou conversar com vocês sobre a programação para o bimestre. Tá? Não sei se vocês chegaram a ver, tanto no Clipe Escola eu mandei, quanto na plataforma Iônica, a programação do terceiro bimestre. Tá? Se estiver travando, gente, vão avisando aí. Tá? Se for muita gente, quer dizer que o problema sou eu. Se for um ou outro, tentem atualizar a página, porque daí pode ser que seja problema para vocês. Certo? Tá travando? A imagem pode ser que trave mesmo, mas o som está saindo bem. Ok. A imagem a gente não vai usar muito hoje, tá? Então não tem problema. O som funcionando é o que importa. Mas eu vou falar com mais calma, para que se travar vocês não percam muita coisa. Lá na plataforma Iônica vocês viram aquele item que eu deixei, programação para o terceiro trimestre? Vocês já viram? Deram uma olhada ou não? Sim, vi no Clipe Escola, beleza. Então eu vou explicar para vocês o que é, tá? Como o nome diz, é uma programação. O que a gente vai trabalhar no terceiro bimestre, de forma mais resumida, tá? Para vocês já terem uma ideia do que vai acontecer, tá? O nosso bimestre termina no início de outubro, terceiro bimestre. Pode ser que a gente acabe aí nesse meio tempo voltando para as aulas presenciais, mas ainda não sei, tá? Porque isso depende de questão de governo liberar, né, o Paraná liberar, então pode ser que não aconteça, tá? Mas a programação vai continuar mesmo, se caso isso aconteça, tá? E o que a gente vai trabalhar, então, tá? Deixa eu só abrir o Clipe Escola aqui para eu acompanhar com vocês. Eu vou ir falando aqui item por item. Quem quiser ir lendo, tem o arquivo aí. Quem não tiver, eu vou mandar aqui no chat. Quem quiser abrir. Oitavo ano. Foi. Tá aí no chat o arquivo, quem quiser abrir, pode acompanhar, tá? Eu vou ler com vocês, então, alguns itens, tá? Que são importantes para a gente ficar de acordo. Deixa eu só achar aqui, oitavo ano. Beleza. A primeira semana dessa programação é a semana do dia 20 ao dia 24 de julho. Agora, é a semana que a gente está. O que eu programei para essa semana? A gente introduzia a unidade 5, tá? Conversando sobre aquele texto da página 58 que eu pedi para vocês lerem. Quem leu, tudo bem. Quem não leu, a gente vai ler junto, não se preocupem. E também já dá uma adiantada no que a gente vai trabalhar nessa unidade, tá? Além disso, também tem algumas atividades depois desse texto que eu vou deixar para vocês fazerem para a semana que vem. E também daí um planejamento para essa semana é apresentar a programação do terceiro bimestre. Eu vou ligar o microfone de vocês. Tá? Todo mundo pode ligar o microfone se quiser e falar, tá?
Mas quem não quiser falar, não tem problema. Só me chama e pode perguntar alguma dúvida, tá? Só clicar no símbolozinho de microfone ali do lado. Já tá ligado. Na segunda semana, que é a semana que vem, a gente vai ter o primeiro conteúdo gramatical de espanhol, que, que vai ser presente do subjuntivo, tá? Isso vai ser semana que vem. Esse conteúdo eu vou gravar a aula hoje no colégio e vou postar para vocês lá no vai ser postado lá no YouTube para semana que vem já tá na plataforma Iônica, tá? Vou gravar a explicação. Já adianto que o conteúdo desse bimestre é muito, muito, muito mais fácil do que do bimestre passado. Porque do bimestre passado, gente, o oitavo ano sofreu. E eu digo isso porque o conteúdo do bimestre passado do oitavo ano era conteúdo que dá trabalho na universidade. Tá? É difícil mesmo. Né? Pronombre complemento é muito difícil de entender. É normal, tudo bem. Talvez a gente retorne nisso até o final do ano, para vocês, né, fixarem mais. Mas esse bimestre é muito mais fácil do que o bimestre passado. Tá? Então, nosso conteúdo gramatical é presente do subjuntivo, que é igual ao português. Então, a gente vai saber usar tranquilamente, sem nenhum problema. Na terceira semana que seria do dia 3 de agosto, a gente vai fazer algumas atividades da apostila. No dia 10 de agosto, semana 4, eu vou passar para vocês um primeiro trabalho, tá? Vai ser passado as instruções a partir do dia 10 de agosto e o trabalho é para entregar no dia 28 de agosto, tá? Lá no final de agosto. Então tem bastante tempo ainda, não precisa fazer agora, fazer antes, porque eu vou gravar, como eu fiz bimestre passado, eu gravei uma aula explicando para vocês o trabalho, lembram? Então, vou dar todas as instruções, não se preocupem, no momento que for para vocês fazerem esse trabalho, eu vou dar as orientações, tá? Mas nessa programação aí já está a data marcada para vocês já ficarem cientes, tá? Não ter surpresa nenhuma. Diferente do bimestre passado, esse mês vai ser 2 trabalhos. Um no final de agosto e outro que vai ser lá para o final de setembro. Já chegamos lá. Tá? Então, isso a gente termina a unidade 5. A unidade 6, a gente vai começar no dia 17 de agosto. Vai ter 18 dias, praticamente, Gustavo. Mais de 2 semanas. Mas é um trabalho bem simplesinho, então vai ser tranquilo para vocês fazerem. Como vão ser dois mais tranquilos. No dia 17 de agosto, a gente vai começar a unidade 6. A gente vai fazer a introdução, vamos ler um texto inicial da unidade 6, em que a gente vai, na primeira, só voltando um pouco, na unidade 5 a gente vai trabalhar sobre amizade, sobre sentimentos, né, sobre como expressar dúvida, possibilidade, desejo, conselhos, emoções. Esse vai ser o conteúdo da unidade 5. Eu vou postar na Iônica, assim. Sempre vai estar lá na Iônica, tá? Eu só estou adiantando para vocês o que vai acontecer. Vai ter uma aula por semana, pelo menos. Uma videoaula por semana, pelo menos. As videoaulas é para ajudar vocês, tá? Então, aproveitem. Porque a explicação mesmo do conteúdo eu faço na aula gravada. Porque fica mais fácil para vocês podem reassistir várias vezes. E aqui na aula virtual, muitas vezes trava, né? Pode acontecer de alguém não poder participar, mesmo que vai estar disponível no YouTube depois. Eu creio que a explicação na videoaula gravada é melhor. Tá? Assim a gente usa a aula online para tirar dúvida, né? Para se ajudar em alguma coisa, né? Para responder questões, exercícios e tal, mas o conteúdo na aula gravada, tá? Então, na unidade 6, lá no dia 17 de agosto,
a gente vai começar trabalhando sobre o mundo virtual, né, sobre a internet, sobre, né, essa realidade até que a gente está vivendo. A gente vai conversar na unidade 6, a partir do dia 17 de agosto. No dia 24 de agosto, a gente começa o segundo conteúdo gramatical do bimestre, que é o imperativo, né, como dar ordens ou instruções. Imperativo afirmativo e negativo, que é o segundo conteúdo gramatical, que a gente vai ter, então, presente do subjuntivo na unidade 5 e imperativo na unidade 6. Também vai ter aula sobre o tema. Depois da metade de agosto. Na semana 7, que vai ser em 31 de agosto, a gente vai fazer algumas atividades da apostila. E na semana 8, dia 7 de setembro, eu vou passar as instruções do segundo trabalho. Tá? Então, vou mandar aí no chat para vocês. Primeiro trabalho vai ser de 10 de agosto a 28 de agosto. Segundo trabalho, de 7 de setembro a 25 de setembro. Ok? Então, no dia 7 de setembro, eu vou passar as instruções do segundo trabalho para vocês. Que aí a gente vai finalizar a unidade 6. Então, finalizada a unidade 5 e 6, na semana do dia 14 de setembro, a gente começa a revisão para a prova. A nossa prova vai ser no dia 22 de setembro, como está na agenda. Então, isso já está na agenda, já faz tempo agendado, a data da prova bimestral. O conteúdo da prova bimestral vai ser unidade 5 e 6. Então, lá no dia 14 de setembro, a gente vai começar a revisão, tá? Para a prova no dia 22 de setembro. Toda semana, eu vou avisando vocês desses prazos, não se preocupem. Tá? Então, no início da semana, eu vou postar lá, ó, essa semana a gente vai fazer tal coisa. Tá? Essa semana a gente vai fazer tal atividade, ou nessa semana vai ter as instruções do trabalho, né? Essa semana vai ser para entrega do trabalho. Sempre eu vou estar avisando, tá? Então, a programação é só para vocês terem ciência já do que vai acontecer. Não precisa decorar as datas agora, porque eu vou estar sempre atualizando vocês. O segundo bimestre parece que foi muito rápido, realmente. Mas o terceiro vai ser aí de 2 meses exatos. A gente começa agora, vai ser quase mais de 2 meses, na verdade. Porque a gente começou agora na metade de julho e a gente vai até início de outubro. Então vai ser mais de 2 meses. Tá? Então, vai ser bastante coisa. Por isso que eu fiz essa programação, para a gente se organizar bem e não ficar com muito trabalho acumulado ou com muita atividade. Não vai ter muita atividade, vai ser, por exemplo, trabalho, são só 2, né? A atividade que tenha vai ser da apostila, alguns exercícios, assim, de uma semana para outra, mas nada muito, né, que seja muita coisa. Não vai ter trabalho para entregar de uma semana para outra, como aconteceu no bimestre passado, por causa do prazo. Realmente, o mês passado eu acho que foi mais curto, então as coisas ficaram muito mais acumuladas. Nesse, a gente tem mais tempo para fazer as coisas. Tá? Então, prazos para a gente guardar na memória dos trabalhos, que eu já mandei aí no chat, né? E da prova, 22 de setembro. Beleza? Na semana do dia 28 de setembro, a gente não vai ter conteúdo, nada, tá? Porque vocês ainda vão estar fazendo provas de outras disciplinas. Né? O que a gente vai fazer nessa última semana vai ser corrigir a prova, né? Vou passar o feedback para vocês dos trabalhos, dizer como que vocês foram e já preparar, né, quem tiver para recuperação. Já peguem a apostila, exatamente, Adriana, a gente vai usar a apostila. Quem puder já pegar, a gente vai usar a apostila daqui a pouco. Beleza? E nesse arquivo de programação, que está lá na Iônica, eu também coloquei os critérios de avaliação. Tá? O que são os critérios de avaliação? São as notas. Então, a nota 1 vai ser participação nas aulas, acesso à plataforma Iônica,
né, responder as atividades que tiver na Iônica, porventura, se tiver alguma, atividades que tenha na plataforma Mestre, né, toda atividade que tiver, que seja realizada nas plataformas, na videoaula ou algo do tipo, vocês vão ter uma nota 10, tá? Essa é a nota 1. A nota 2 vai ser os 2 trabalhos, cada um vale 5, tá? Então, mais 10. E a nota 3 é a prova bimestral, que também vale 10. Para fazer a média, soma as 3 e divide por 3. É uma média simples. Não tem muita coisa de nota, né? Então, na verdade, cada nota dessa é composta por algum número de atividades ou avaliações, certo? Importante que vocês sempre acessem a plataforma Iônica, né, para garantir pelo menos uma nota aí, façam os trabalhos, para não deixar que na prova vocês precisem de muita nota, tá? O que aconteceu no bimestre passado? Muita gente não foi bem na prova, porque era difícil, a prova estava difícil. Mas vocês sabiam que a maioria que ficou para recuperação ficou porque não entregou o trabalho. Tá? Então, fazer os trabalhos é muito importante, porque senão acaba ficando para recuperação, ter que fazer uma outra prova, né, porque não fez os trabalhos. Por isso que dessa vez eu já marquei as datas dos trabalhos bem antes, para vocês já saberem. Tá? Então, fiquem aí espertos, eu sempre vou estar lembrando vocês. Tá? E também vocês podem ir me perguntando ao longo do bimestre. Beleza? Vitória entrou agora, é isso? Você perdeu uma boa parte do que eu falei. Então, o que eu estou falando, Vitória, é sobre a programação do mestre, que está lá na plataforma Iônica. Tá? Dá uma olhadinha lá nessa programação, que está bem explicadinho, semana após semana, o que a gente vai fazer. Tá? Então, esse arquivo também mandei pelo Clipe Escola. Não sei se todo mundo está usando já. Tá? Quem não está usando o Clipe Escola por algum motivo, né? Se for possível, né? Eu acho que a coordenação está entrando em contato, o colégio está entrando em contato para vocês ficarem conectados, porque é um lugar muito legal de avisos. Né? A gente sabe que a plataforma Iônica, por exemplo, ela não entrega os avisos, né, com notificação, por exemplo. A gente tem que ficar entrando lá para ver, e nem sempre ela carrega direito, às vezes está com instabilidade, né? Então, o Clipe Escola, que é um aplicativo para o celular, ele notifica. Né? Então, quando, por exemplo, eu vou mandar lá, eu mando na Iônica e no Clipe Escola. Mas no Clipe Escola vai notificar para vocês na hora. Né? Olha, as instruções para o trabalho estão no YouTube. Né? Acessar o link e tal. Vocês já vão receber na hora a notificação. Tá? Então, quem puder, né, baixar esse aplicativo, pedir para o pai, para a mãe baixar e avisar, é muito bom para isso. E também para avisos, recados que a gente tenha que mandar para alguém específico. Né? Se eu quero falar, por exemplo, com o Vinícius, eu vou lá e mando uma mensagem para ele no Clipe Escola. Se eu quero falar com a Isabela, eu vou e mando uma mensagem para ela no Clipe Escola. Se eu quero falar com a Lani, assim, né, para todo mundo. Entende? Então, é bem legal. Quem já está usando já sabe que funciona bem. Tem coisas para melhorar ainda, mas a gente sabe que aos poucos a gente vai. E o Clipe Escola, gente, é um aplicativo que a gente vai continuar usando mesmo quando a gente voltar para a aula presencial, tá? Então, por exemplo, se voltar esse ano, se voltar ano que vem, não sei, o Clipe Escola vai continuar sendo usado. A gente sempre vai mandar recado pelo Clipe Escola a partir de agora. Tá? Então, já fiquem cientes que é muito importante que todo mundo tenha. Mas, relembrando, então, a programação do bimestre está lá na Iônica. Toda semana eu vou atualizando vocês do que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar com trilhas de aprendizagem, que nada mais é do que um caminho que a gente vai percorrer. Então, na semana eu vou postar para vocês, olha, passo 1, vocês começam lendo esse texto. No passo 2, vocês têm que acessar o vídeo. Passo 3, fazer tal atividade. Tá? Passo 4, fazer tal, uma outra atividade, por exemplo, opcional, né? Uma atividade extra.
de fixação. Então, cada semana eu vou atualizando vocês do que a gente vai fazer dentro da semana, beleza? E isso vai ser com todas as disciplinas, vão ver que vai estar mudando algumas coisas. Adiante, então, do que a gente tem planejado para a aula de hoje, eu pedi para, antes, na verdade, alguma dúvida sobre a programação do bimestre, gente? Respondam aí se sim, se não. Se for surgindo, vocês podem me avisar também. Outra vantagem do Clipe Escola é que vocês conseguem me mandar mensagem lá, né? Recado para mim, vocês podem mandar perguntas e eu recebo no meu celular a notificação. Então, quem tiver dúvida pode ir perguntando também aí no decorrer dos dias. Ok. Vamos adiante, então. Na apostila, todo mundo já pegou a apostila? Quem não pegou, corre lá pegar. Pega lá, Gustavo. A gente vai abrir, então, a apostila na página 56. Página 56. Na página 56, a gente vai ter ali uma apresentação do que vai ser trabalhado na unidade, tá? O nome da unidade 5 é Entre Amigos. Sim? Entre amigos. E aí a gente tem aí algumas fotos de umas senhorinhas tirando foto, né? São amigas. Tem umas crianças, uma família, né? Uma menina com um gatinho, né? Nossos animais são nossos amigos. E aí tem algumas questões também aqui que vocês podem fazer depois. Né? Isso é opcional para vocês. Tem uma ali que é da página 57, que é com o CD, que tem no final lá do estilo um CD, vocês podem ouvir e fazer essa atividade, tá? Mas isso aqui é opcional para vocês. O que é importante vocês observarem na página 56 é lá em cima o que a gente vai aprender nessa unidade, né? Expressar dúvidas, possibilidades, desejos, consejos e emoções, tá? Isso a gente vai, então, um dos conteúdos que a gente vai aprender. Além disso, a gente vai aprender também a falar sobre, sentimentos, sim? E também ler e participar de um debate em um foro, tá? Que é um outro conteúdo que a gente vai aprender. Isso aqui é bem resumido o que a gente vai trabalhar nessa unidade, tá? Na página 58, a gente tem o texto que eu pedi para vocês lerem, tá? Que é o texto chamado El Dia del Amigo. Isso foi muito coincidência, se a gente for pensar, porque nessa semana a gente teve o Dia do Amigo. Né? Quem sabe que dia que foi o Dia do Amigo? Comentem aí. Exatamente. Segunda-feira, dia 20, foi o Dia do Amigo. E por coincidência, o nosso conteúdo caiu na semana do Dia do Amigo para falar sobre o Dia do Amigo. Tá? O texto, então, intitulado El Dia del Amigo. Acompanhem aí na apostila que eu vou ler com vocês, tá? Depende, na verdade, a gente já vai ver, Maria, mas depende. El Dia del Amigo. Acompanhem comigo. El Dia del Amigo, uma celebração que toma verdadeira importância em alguns lugares de Latinoamérica. La primeira celebração data del año 1958 en Paraguay. Una campaña propuesta por el doctor Ramón Artemio Bracho en Puerto Pinasco, como idea para fomentar los lazos de amistad
entre los seres humanos. Se estableció como fecha de celebración el día 30 de julio, día en que se intercambian regalos y se acostumbra a jugar al amigo invisible entre los grupos de amigos, compañeros de trabalho, etc. Tá? A gente vem, então, nesse primeiro parágrafo, falando exatamente o que a Ana Luísa falou, que foi a primeira data de celebração do Dia do Amigo, que foi no Paraguai. Então, vejam que o Dia do Amigo surge na América Latina. Então, é uma data comemorativa latino-americana, ou seja, dos países que falam espanhol, e também da gente que fala português, que é a América Latina. E foi no dia 30 de julho, 30 de julho, em Paraguai, nessa cidade chamada Puerto Pinasco. Sim? Então, é uma fecha para celebrar os laços de amistade. É uma data para celebrar os laços de amizade. Tá? E ellos, as pessoas nesse contexto, cambiam regalos umas com as outras. Ou seja, as pessoas dão presentes umas para as outras. Isso aqui no Brasil não acontece com tanta frequência, né? A gente não dá presente no Dia do Amigo, a gente deseja feliz Dia do Amigo para os nossos amigos, né? Mas a gente não dá presentes. Lá eles têm esse costume. Segundo parágrafo, então. O Dia Internacional do Amigo nasce por ocorrência do Dr. Enrique Ernesto Febarro, residente no Partido de Zamora, na província de Buenos Aires. Como eu falei, o Dia Internacional surge também na América Latina, na Argentina, Buenos Aires. Férreo defensor de uma de las virtudes más encomiables del ser humano, inspirado en la llegada del Apolo 11 a la Luna, propone como dia de sua celebração el 20 de julho. Aí que a gente vê que o dia 20 de julho, que é o dia que a gente conhece hoje, foi proposto devido à comemoração da chegada da missão Apolo 11 na Lua. Veja que interessante, né? A gente marcou uma data, né? As pessoas marcaram uma data internacional da amizade baseado num feito histórico, né, que não tinha nada a ver com um amigo, propriamente dito, mas que foi, né, uma conquista do homem, se a gente for pensar, que foi a chegada à Lua. Esse dia, el 20 de julho, los restaurantes, bares e casas se llenan de amigos celebrando sus laços de afecto. Es una noche mágica, donde se intercambian regalos, flores y buenos deseos. Hay que reservar con antelación, pues los lugares para comer están a tope. Muchos de ellos ofrecen menús especiales para la ocasión, como ofertas especiales o la inclusión de algún servicio adicional, como baile, luego de la cena, etc. Nesse parágrafo, a gente já vê umas palavras diferentes também, né? Mas ele está tratando basicamente que, nesse Dia do Amigo, né, os bares e restaurantes em alguns países têm programações especiais para isso, né? Então, além das pessoas trocarem presentes, elas saem para comemorar, realmente. Uma data que é muito comum isso acontecer aqui no Brasil, vocês conseguem imaginar qual é? Tem muito isso de ter programação especial, ter jantar, não sei o quê. Tem uma data no Brasil que a gente faz mais isso do que lá fora, né? Que não é o Dia do Amigo. A gente tem o costume no Brasil de no dia 12 de junho ter uma comemoração assim, mas aí é Dia dos Namorados, que aí tem programação especial, jantar e tudo isso. É bem parecido em alguns lugares o Dia do Amigo.
Tá? Então, veja que interessante, né? Um costume diferente, né, de comemorar a amizade com uma programação especial. E ali diz que hay que reservar, ou seja, hay que reservar el restaurante com antelación. O que quer dizer antelación? O contexto ali a gente consegue entender. Né? O que quer dizer? É que a gente tem que reservar, isso mesmo, Ana Luísa, tem que reservar com antecedência. Antelación, antecedência. Porque os lugares para comer estão a tope. A tope é uma expressão que está entre aspas. A tope quer dizer que estão lotados, né? Estão muito procurados. Então, a tope, ou seja, cheios, né? Cheios, lotados. Continuando, então, ali no parágrafo seguinte, né, dessa segunda coluna, segundo parágrafo da segunda coluna. Com a chegada de la tecnologia a nuestras vidas, es habitual recibir y enviar postales de amistad, frases para amigos, flores virtuales, etc. Por correo electrónico, como também muitíssimos mensajes de texto por celulares. Nada se pierde esta festa. Esse parágrafo é o que a gente vive no Brasil, né? De mandar mensagem, né? De mandar aqueles GIFs animados, né? Minha mãe manda muito isso no Facebook, por exemplo. Ela tem mania de enviar GIF animado no Facebook por Messenger. Né? E manda para todo mundo, aquelas correntes, né? Toda aquela coisa. E é algo comum que as pessoas fazem, né, no Brasil. Que é diferente do que a gente não sai para jantar, por exemplo. Né? Mas a gente recebe, às vezes, uma mensagem ou outra de dia do amigo. Ou posta no Facebook uma foto. Eu não sei se vocês fazem isso. Se é da geração de vocês, é comum fazer isso. Postar foto com amigo e declarações de amor. Ai, minha amiga querida, né? Feliz dia do amigo. Mas na minha geração, no início, né, quando eu tinha a idade de vocês, um pouco mais velho que vocês, na verdade, no meu tempo, no início do Facebook, lá em 2000 e não me lembro mais, as pessoas faziam isso, né, de postar fotos no Facebook dessa forma. Hoje em dia eu vejo mais mensagem, as pessoas mandam mais mensagem. Tem muito tempo, exatamente. As pessoas mandam mais mensagem porque é um costume diferente hoje em dia, né? Por exemplo, no grupo do colégio que a gente tem os professores, foi enviado mensagens de dia do amigo, né? Felicitações pelo dia do amigo, né? Todo mundo mandou. Porque é um costume da nossa época. Você que escolhe, Ana Luísa. A Maria, realmente, né? Não tem amigo, daí tanto faz. Há sem amigos. Mas vejam ali, então, como isso é muito interessante da gente pensar, porque lá na unidade 6, que a gente vai trabalhar sobre o mundo virtual, a gente vai ver que as relações entre as pessoas mudaram. Né? Vocês não acham que a relação entre as pessoas mudaram? Hoje em dia as relações são muito mais virtuais, se a gente for pensar. Né? A gente para pensar agora que a gente está sendo obrigado a ter aulas assim, né, por uma questão que está fora do nosso controle. Mas aí que a gente para perceber que as relações são virtuais há muito tempo, né? As relações, elas são muito mais de mensagem, né? A minha mãe não mora aqui em Ponta Grossa, por exemplo. E aí, para eu conversar com ela, é por mensagem. Então, a nossa relação de mãe e filho se resume basicamente a troca de mensagens, né? Ah, que você Adri. Acontece também, né? Hoje em dia, na verdade, a gente tem muito menos paciência para as pessoas quando a gente está cara a cara.
É muito mais fácil mensagem, muito mais fácil de se relacionar dessa forma. Vamos continuar o texto, então? Ali no terceiro parágrafo da segunda coluna. Continuem acompanhando lá. Em outros países de Latinoamérica, também se celebra el Día de la Amistad. En Chile, coincidiendo con el patrono del amor y la amistad, San Francisco de Asís. Se celebra el primer domingo de octubre. Outros países como Equador, República Dominicana o México lo incluyen en el Día de San Valentín o del Amor, el 14 de febrero. En Brasil, coincide con la celebración en Estados Unidos y Argentina, el 20 de julio. Y en Perú se celebra desde 2009 el primer sábado de julho. Vejam que o dia da amizade muda realmente, de lugar para lugar. Mas vejam que interessante que no México eles incluem o dia do amigo junto com o dia dos namorados, que é no dia 14 de fevereiro. Nos países latino-americanos, el Dia de San Valentín. Nos países que falam inglês, é o Valentine's Day, por exemplo, né? Que é o dia dos namorados mais famoso. É só no Brasil que é no dia 12 de junho, mas nos outros lugares a maioria é 14 de fevereiro. Valentine's Day, né? Que é o dia de San Valentim. Que no Brasil a gente não comemora. Não tem nada no dia 14 de fevereiro. Né? Apesar que ultimamente as pessoas têm adotado essa moda assim, meio internacional, né, de desejar Feliz Dia dos Namorados, dia 14 de fevereiro. Tico-teco. O TikTok. TikTok evolucionando, né, as relações. O último parágrafo, então, do texto. La amistad conforma uno de los más altos valores apreciados por el hombre. Los buenos amigos se hacen durante toda una vida y es una excelente ocasión para demostrarles cuánto apreciamos que sean parte de nuestro camino. De ahí la importancia que cobra este día, el Día del Amigo. Por mais que a gente, né, tenha aí as nossas brincadeiras aqui sobre o Dia do Amigo, né, sobre não ter amigos, sobre Dia do Amigo brigando, né, a gente sabe que as relações são muito importantes, né, tanto que muita gente, né, reclama, né, ou fala. Lembro na prova do bimestre passado que eu deixei uma questão para vocês me dizerem como que estava sendo para vocês esse momento, né? O que você sentiu falta, como você estava se sentindo? E muita gente falou que sentia falta do colégio. Aqui vocês fazem brincadeirinhas e tal, mas muita gente eu sei que falou que sentia falta dos colegas, né? Sentia falta dessa troca de sala de aula. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza, né? Faz parte da gente precisar de ter contato com pessoas para né, trocar experiências das mais simples possíveis. E aí a gente percebe que realmente, né, por mais que a gente diga que não, né, é muito melhor estar na escola não prestando atenção na aula e conversando com o colega do lado. Né? Isso não é errado, não é totalmente errado, né, se a gente for pensar, porque faz parte. Né? A Mirella é super sincera. Mas a gente percebe, então, o Dia do Amigo surge como um dia de celebração, né, da amizade, mas também de um valor, diz ali no último parágrafo, que é um dos valores mais apreciados pelo homem, né? E fazem parte do nosso caminho, né? Não adianta. A gente não chega sozinho a lugar nenhum. E
às vezes a gente tem que parar e pensar um pouco sobre isso, né? Sobre reconhecer a importância dos amigos. Então, deem o braço a torcer, sejam menos ranzinzas, que são muito velhos. Eles parecem velhos, que não querem saber de ninguém. Deem o braço a torcer e aproveitem esse momento. Realmente. Depois a gente fica velho, assim como eu. E aí sim a gente quer ficar mais sozinho. Aí fica mais difícil as coisas. Fica na minha tá suave. Tá? Então, gente, esse texto introdutório da unidade 5, que a gente vai trabalhar sobre isso, né? As atividades, né, da página 59. Deem uma olhada aí. Quem não fez, quem já fez, tudo bem, né? Quem não fez, tenta fazer para a semana que vem. Relê o texto, né? Responde essas questões na apostila, tá? Por quê? Importante fazer as questões quando eu peço. Não só porque você tem que me entregar a atividade feita, não é isso. Porque muitas vezes eu uso para a prova. Então, vocês já vão exercitando. A gente pode, como realmente tem 10 minutos ainda, a gente pode começar a fazer agora, né? Quem quiser abrir o microfone e falar, pode falar, tá? Não sintam vergonha. Então, a questão 1 da página 59. Né? De que trata o texto? Marca a opção correta. Né? Tem duas opções. Del origen, fechas y modo de celebrar el Día del Amigo y de la importancia del Día del Amigo en todos los países del continente americano. Vejam que são questões de interpretação, né? Do que trata o texto? Olha, a Ana Luísa já falou que é a primeira. Trata realmente. Por que a gente sabe que está tratando da origem e do modo de celebrar? Porque está falando de datas. Né? Olha, em tal país foi data tal, foi el 30 de julho, el 20 de julho, el 14 de fevereiro, né? E quem são as pessoas, né, que empezaram, que começaram a comemorar o Dia do Amigo. Tá? Então, está correto, né? Da origem, onde se originou. Então, essa questão número 1 é a primeira opção. Muito bem. Questão número 2. Responde as seguintes perguntas. Quem foi a primeira pessoa que celebrou o Dia do Amigo? ¿Dónde lo celebrou? A gente tem que voltar lá no texto. Quem foi a primeira pessoa? Lembram dos que a gente estudou no bimestre passado, os marcadores do discurso, em que a gente usava, por exemplo, primeiro, né, em primeiro lugar, ou a primeira celebração. Sim? Então, essas palavras-chave servem para indicar isso para a gente. Né? Então, o texto já começa com esse marcador discursivo de primeiro. Né? Primeira celebração foi em Paraguai, que é com Ramón Artemio Bracho. Sim? Ramón Artemio Bracho, em 1958. Como é o nome da cidade onde se originou? Leiam ali. Na campanha proposta por el Dr. Ramón Artemio Bracho em Puerto Pinasco. Sim? Então, esse foi o primeiro, né, a primeira pessoa a celebrar o Dia do Amigo e foi no Paraguai, na cidade de Puerto Pinasco. Letra B. Que se suele hacer esse dia? Isso aí tem muita coisa, né? No texto diz muita
coisa, né? Que se suele hacer esse dia del amigo, né? A gente pode ver que no texto fala sobre um juego que é amigo invisível. Não sei como é esse jogo, vou pesquisar, tá? Mas se suele jugar el amigo invisível. Uma primeira coisa que costumam fazer. Costumbram, suelen intercambiar regalos. ¿Sí? Dar regalos a su amigo, por ejemplo. ¿Sí? Desear, né, buenos deseos. ¿Sí? Dar buenos deseos a la persona. ¿Sí? Mandar mensaje com buenos deseos. Salir a cenar. Ir a restaurantes. É uma outra coisa que se suele hacer. Ir a bares, comemorar com os amigos, ¿sí? Então, são inúmeras coisas que hacen as pessoas en el dia del amigo, ¿sí? Então, que se suele hacer nesse dia? Lembrando que o verbo suele é o verbo costumar. Então, quando eu pergunto que se suele hacer esse dia, eu quero dizer o que se costuma fazer nesse dia, tá? Presente, regalo. Sim? Presentear alguém, regalar. Sim? Regalar. Letra C. Por que decidiu Henrique Ernesto Ferraro celebrarlo el 20 de julho? Por que Henrique Ernesto, decidiu celebrar o Dia do Amigo no dia 20 de julho? Por quê? Que é o dia que ficou conhecido como Dia Internacional? Exatamente, como eu falei para vocês lá, que era bem interessante, porque foi o dia da missão Apollo 11 que chegou até a Lua. Tá? Então, vejam que engraçado também, né? Porque, chegamos na Lua, vamos comemorar o Dia do Amigo. Tudo a ver, né? Mas é real, né? Então, às vezes as pessoas têm motivações estranhas para fazer as coisas, sim. Mas esse é um dos motivos da origem do Dia Internacional da Amizade. Isso também tem a ver com a cooperação internacional para que isso fosse possível, né? E inúmeras outras coisas, né, se a gente for pensar. Mas o texto diz que foi por causa da Apollo 11. Ok? Questão 3. De que maneira se celebra o Dia do Amigo por internet? Isso eu comentei com vocês. De que maneira se celebra o Dia do Amigo por internet? Mensagens, exatamente, né? Frases, mensagens de texto, GIFs, né? Entre outras coisas. Depende da idade da pessoa. Né? Como eu falei, minha mãe manda GIFs de flores animados, assim. Feliz Dia do Amigo, e aquelas flores que ficam brilhando. Minha mãe faz isso. Figurinhas. Hoje em dia as figurinhas estão muito em alta, né? Se mandar Feliz Dia do Amigo e manda uma figurinha engraçada, da Gretchen, por exemplo. Conhecem a Gretchen? Tenho muitas figurinhas engraçadas desse tipo. Foto, igual. Foto. Ou você manda uma foto zoando a pessoa, né, sem ser bullying, com toda a liberdade e respeito, né? Mas inúmeros tipos de comemoração na internet, né? Porque a internet é um meio muito plural. Se a gente for pensar, as pessoas comemoram as coisas de forma muito ampla e diferente. Tipo isso. Exatamente. E a número 4, a resposta é pessoal. Então, cada um faz a sua, tá? Então, não vamos fazer junto aqui. A número 4 fica para cada um fazer sozinho. E para a semana que vem, aí vocês me mandam, podem mandar lá na Iônica mesmo, uma fotinho no mural que vocês fizeram, tá? Como algumas pessoas fazem. Ou ainda vocês têm meu e-mail, podem mandar por lá. Até a gente começar a usar a plataforma Mestre para entregar atividade, tá? Que aí mais para frente eu vou explicar como que vai ser. Beleza? Então é isso hoje, gente.
conseguimos terminar a tempo. E aguardem as orientações para a semana que vem, lá na plataforma Iônica. Beleza? O número 4, então, leiam lá, que você recebeu, has recebido na tarjeta do dia do amigo. Escreve um pequeno texto para contestar a tu amigo. Sigue estes passos. Aí está explicado ali o que você tem que fazer. Beleza? Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.